Olá, meus irmãos, meus amigos. Nós estamos tratando desse assunto Natal. Nós não temos propósito nenhum de contrariar a fé de ninguém, tá bom? Muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes usam Natal, Papai Noel, árvore. Agora veja só, o salvo, o crente, ele não é todo mundo. Ele não segue todo mundo. Ele segue o que a Bíblia diz. Então, eu vi muitos argumentos. Eu leio os argumentos das pessoas que defendem questão de comemoração do Natal, dezembro, etc. Mas os argumentos não são bíblicos e são muito fracos os argumentos. Não há como, não está pautado em fé e nem em versos bíblicos. Então não há como você crer. Então eu fico com a palavra de Deus. Não há ensino para comemoração do Natal. E nessas 5 últimas aí que estamos finalizando sobre o Natal, eu quero falar um pouquinho de Jesus agora, em Jesus Deus e Jesus homem. Talvez agora consiga desvendar o motivo de não se comemorar essa festa. Por que Deus não deixou ordem para comemorarmos esta festa? Eu quero ler João capítulo 1, verso 14. Deixa eu achar aqui. João capítulo 1, verso de número 14, que diz assim, ó: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu quero falar hoje, irmãos, com o nosso subtema, o bebê Jesus é o Verbo encarnado. O bebê Jesus é Deus. Talvez, irmãos, agora chegue na solução. Por que Deus não quer que esta festa seja comemorada? Por que Deus não deixou a data exata? Por que os apóstolos nunca comemoraram? Por que eles não deram ordem em nenhum momento para comemorar essa festa? Por que nenhuma das cartas de Paulo a todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo ali, Filipenses, Coríntios, Efésios, Tessalônica, Colossenses, todas as demais, não tem um verso sequer de uma data tão especial no cristianismo? Por quê? Porque o bebê Jesus cresceu. Era um bebê, irmãos, o Verbo se fez carne, ele cresceu. Ele veio em forma de homem, mas ele cresceu. Então, ele é Deus. O bebê Jesus é Deus, é o Verbo encarnado. Olha lá, vou ler de novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Mesmo nascendo do ventre de Maria, ele nunca deixou de ser Deus. Nunca. João capítulo 1, verso 1, no mesmo capítulo aí, ó, o versículo anterior, João 1, verso 1, ele diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Jesus, nós vamos mostrar agora também nessas 5 últimas aqui, ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Por isso talvez não queiramos, Deus não deixou ordem para comemorar essa data, porque Deus não tem aniversário. Ele é eterno. E Jesus é eterno. Ele é o Verbo encarnado. Vamos lá para Hebreus capítulo 2, verso de número 17. Hebreus capítulo 2, verso de número 17. Diz assim, ó: Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, em tudo ele fosse como um ser humano. Mas ele seria o sacerdote, o sumo sacerdote, para retirar os pecados do povo. O sacerdote fazia essa função no Velho Testamento, na hora do sacrifício do animal. Jesus foi o sumo sacerdote único, que ele não precisou de nenhum sangue alheio, foi o sangue dele mesmo, que ele derramou na cruz do Calvário. O sacerdote precisava de sangue alheio.
Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E quem não crê, a Bíblia traz uma palavra bem pesada. 2 João, capítulo 1, verso de número 7. Lá no finalzinho da Bíblia, carta de 2 João, capítulo 1, verso 7. Diz assim, ó: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Aqueles que dizem que Deus não veio em carne, que o Verbo não veio encarnado no bebê, aqueles que dizem que o bebê não é Deus, o texto bíblico está dizendo, esse tal é o enganador e o anticristo. Não sou eu. Eu fico com o que a Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia ensina. Dizer que Deus não veio em forma de homem é dizer que Deus falhou, é dizer que Deus é mentiroso. E esse tal é enganador, esse tal é o anticristo. Então devemos tomar todo o cuidado devido. E aí nós temos um texto interessante em João capítulo 14. João capítulo 14, ele diz que eu e o Pai. Olha só que interessante, João 14, verso 11. Olha o que Jesus diz. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Jesus tem as duas naturezas, humana e divina. Crede ao menos por causa das mesmas obras. As mesmas obras que o Pai faz, que o Espírito faz, o Filho faz. São as mesmas obras, Pai, Filho e Espírito, a Trindade. São três pessoas distintas, só existe um Deus, mas três pessoas distintas. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito é Deus. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede pelo menos pelas obras, que as obras que o Pai fez, eu também faço. São iguais. Ele ainda diz, eu e o Pai somos um. E para fechar, 1 Timóteo 3,16. Paulo escrevendo a carta a Timóteo, como Timóteo deveria proceder. Olha o ensino que Paulo diz, 1 Timóteo 3, verso de número 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos homens, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. O bebê Jesus é o Verbo encarnado, é Deus. Deus não tem idade, Deus não tem aniversário, Deus não soma anos, Ele é eterno. Talvez esse é o motivo que Jesus nunca deixou para que se comemorasse a data. Por isso que a igreja primitiva nunca comemorou e não temos ordem em lugar nenhum na Bíblia para se comemorar o Natal. Então devemos tomar os devidos cuidados. Que Deus nos abençoe e nos leve sempre ao crescimento espiritual e sempre à fonte, que é a sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando a crescer no conhecimento e na graça. Fica conosco, Deus, eu te peço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.